Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia. Hoje vamos falar do direito à moradia e tudo o que implica no bem-estar de quem procura um teto. Se eu pagar aluguel, eu não vou comer. O Brasil tem hoje milhões de pessoas vivendo de forma precária em favelas. Um projeto bem-sucedido no estado de São Paulo transferiu moradores de uma área de risco para um conjunto habitacional. A entrevista da semana é com Raquel Rounik, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A questão fundamental é enfrentar o tema do chamado nó da terra. E a recuperação da Vila Itororó, marco na urbanização da cidade de São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia. Programa feito pela TV Cultura em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O déficit de moradias no Brasil supera 6 milhões de unidades. Morar, porém, não é só ter um teto. É preciso observar o entorno para saber se a infraestrutura de saúde, transporte e educação oferece dignidade aos cidadãos. Nossa primeira reportagem faz um retrato da moradia no país. Teto firme, paredes resistentes. Um lugar para voltar depois de um dia de trabalho, cuidar da família em paz, dormir em segurança. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. O seu José ergueu sozinho o sobrado onde mora na capital paulista. O pedreiro levou 20 anos para finalizar a obra, motivo de orgulho. Minha própria construção, né? Feito pelas minhas mãos, graças a Deus. Deus me deu força, saúde e estou aqui até agora. A moradia é um dos direitos sociais garantidos no capítulo 2 da Constituição brasileira, assim como a saúde, a educação, a alimentação, o transporte e a segurança. E também a emoção. Envolve o tão sagrado e antigo sonho da casa própria. Desde a década de 30, com o governo Getúlio Vargas, introduziu-se o conceito de que para você morar, você precisa ser dono do seu imóvel. E se criou muito isso do sonho à casa própria, como havendo uma vinculação muito grande, direito de morar e o direito à propriedade. À medida que você cultua essa filosofia da propriedade, sem dúvida alguma você acaba aleijando algumas pessoas da condição de ser proprietário. Mas a casa bem estruturada em regiões com serviços essenciais não está ao alcance de todos. Aqui o esgoto é a céu aberto, distante de tudo. A Adriana e os 3 filhos vivem nesta área invadida, na zona norte de São Paulo. A diarista não ganha nem o suficiente para pagar um aluguel. Se eu pagar aluguel, eu não vou comer. A moradia digna se tornou um direito fundamental quando foi reconhecida em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas afinal, de quem é a responsabilidade quando a rua se torna casa? Pelo menos 12 textos da ONU, a Organização das Nações Unidas, afirmam que o Estado tem o dever de promover e proteger este direito. Um direito a muito mais do que um teto, a um padrão de vida digno. Com acesso à infraestrutura básica, como rede de água, saneamento básico, gás e energia elétrica. Serviços de transporte público, coleta de lixo e limpeza também são necessários. Não basta mais resolver apenas o problema quantitativo, mas sim de qualidade. É morar adequadamente, morar dentro da cidade com acesso aos serviços. Quando eu digo acesso a serviços, é educação, emprego, segurança, mas sobretudo emprego e renda. Embora o programa Minha Casa Minha Vida tenha reduzido em 5 anos o déficit habitacional do país em 8%, o número de famílias sem condições adequadas ainda é alto, mais de 6 milhões.
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que para zerar este número, são necessários investimentos de 76 bilhões de reais por ano em habitação popular. Para a União, os estados e os municípios, não existe a obrigação de vincular receitas orçamentárias mínimas às políticas habitacionais. No estado de São Paulo, 1% do que é arrecadado com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é investido em habitação. Vivemos num país em desenvolvimento onde o recurso efetivamente é finito e não dá para atender a toda a demanda. O que você precisa ter é prioridades. Mas o que nos consola é que nós fazemos mais do que os outros e que a gente tem já um sistema consagrado de seleção de famílias através de sorteios transparentes que privilegia aquele que mais precisa. Tem que buscar as políticas públicas e aí, através dos movimentos, os movimentos sérios, sociais, que buscam organizar esses carentes, buscar então o apoio nas políticas públicas, como por exemplo as locações sociais. O país tem hoje cerca de 15 mil favelas e novas formas de moradia precária surgem em razão da crise econômica. A luta de quem busca um abrigo está no quadro Fora da Ordem. Estender a roupa no quintal é uma cena corriqueira na casa de qualquer pessoa, mas não para quem mora nessa área na zona leste de São Paulo, porque o barraco não tem quintal. Também não tem água, luz ou rede de esgoto. Sem ter para onde ir, um grupo de famílias decidiu no início do ano ocupar um terreno particular na Fazenda do Carmo, nas margens da Avenida Aricanduva. Segundo os moradores, a área está abandonada há vários anos e pertence a uma construtora. O local teria sido embargado pela prefeitura por dívidas e destruição de árvores. Aqui é o pessoal que estava tudo desempregado. Aí estava aqui a área já e o pessoal veio, começou um a avisar para o outro, falar. E o pessoal que não tem casa vem encostando. Então, como vai pagar aluguel se o pessoal não está trabalhando? Ocupações demonstram a falta de recursos pelo poder público, a falta de interesse do poder público de investir numa satisfação de uma demanda habitacional. Em maio, o índice de custo de vida em São Paulo subiu 0,67%, segundo o DIEESE. Os gastos com habitação estão entre os que mais contribuíram para o aumento. Ainda de acordo com o DIEESE, o salário mínimo necessário para atender às necessidades básicas do brasileiro, inclusive moradia, deveria ser R$ 3.777, 4 vezes mais que o valor atual. Eu não tenho para onde ir, não tenho moradia e arrumei um pedacinho de terra aqui, estou construindo, vou estar morando sem água e sem luz para não ir morar na rua, senão, se não tivesse para onde ir, não tivesse aqui, eu estaria agora morando debaixo da ponte, eu virava mais um morador de rua sem ter onde morar. Em 2010, último dado disponível, o IBGE apontou que mais de 11 milhões de pessoas moravam em 15 mil favelas no país. Muitas comunidades possuem infraestrutura, como ruas asfaltadas, serviços de água e luz. Umas começaram como essa aqui, numa ocupação. A gente sai aqui, pelo menos a gente trabalha, a gente ajuda, a gente tem um cantinho, a gente não corta a árvore, que a gente sabe que isso aqui é fundamental, não cortar a árvore, a gente não taca fogo em nada. A gente tem que ver que moradia não é imóvel, é casa própria, é locação social, é condições de atender a população mediante uma contrapartida adequada à sua possibilidade. A gente não faz uma assistência social através da política habitacional. A gente dá recursos para contrapartidas para que se atenda a essa população. A subprefeitura de Itaquera, onde fica a área ocupada, informou que uma ação de reintegração de posse foi movida pelos donos do terreno. O processo tramita na 3ª Vara Civil do Fórum Regional da Penha e já teve uma decisão provisória favorável. A construtora proprietária da área foi procurada, mas não se manifestou. Olá, meu nome é Armando, eu gostaria de saber se eu atrasar o pagamento da fatura do imóvel, eu perco o imóvel? Corre o risco de perder o imóvel. Agora, a dimensão desse risco vai depender do tipo de garantia que você deu para o seu credor. Por exemplo, hoje a gente tem a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um tipo de garantia que faz com que esse credor, depois de te notificar, já transfira a propriedade para ele. Então, este risco vai ser maior ou menor dependendo do tipo de garantia.
projeto do governo estadual, em parceria com a Prefeitura de Cubatão, no litoral paulista, transferiu moradores de uma área de risco para um conjunto habitacional. Além de prevenir uma tragédia, o projeto ajuda a preservar a Serra do Mar, um caso de sucesso. Em Cubatão, litoral de São Paulo, um grupo de moradores tem na vizinhança, bem perto da janela, as belezas da Mata Atlântica. Eles moram no Parque Estadual da Serra do Mar. A área começou a ser ocupada há mais de 60 anos por trabalhadores que construíram a Via Anchieta, uma das principais ligações entre São Paulo e a Baixada Santista. Mas foi nos anos 70 que a ocupação saiu do controle, colocando em risco a vida das famílias e ameaçando o meio ambiente. Nós achávamos que era perigoso, mas nós não podíamos interferir, porque as pessoas que vinham também estavam correndo do aluguel e tinham a oportunidade de construir a casinha dele. Em 2009, depois que o Ministério Público moveu uma ação na Justiça determinando a recuperação do parque, o governo se mexeu. O programa Serra do Mar inclui 7.557 famílias em 6 núcleos. Quase 1.900 tiveram permissão para ficar nos locais ocupados. Só aqui, na cota 200, são 650 famílias. As casas estão sendo regularizadas e a área revitalizada. Projetos sociais são desenvolvidos, como o Núcleo de Economia Solidária, que capacita mulheres para a culinária profissional. A iniciativa teve repercussão internacional. Em 2014, o príncipe Harry, do Reino Unido, visitou o local. A questão da recuperação do parque, a recuperação ambiental, é uma meta fundamental do programa, mas o governo associou à recuperação ambiental um programa socioambiental, ou seja, também as questões sociais foram absolutamente relevantes e não por acaso a parte de habitação, acompanhada do trabalho social de grande profundidade, foi talvez uma das peças-chave do sucesso do programa. Outras 4.600 famílias que viviam em áreas de risco tiveram que sair. Para a gente ter uma ideia da transformação que foi feita aqui na Serra do Mar, toda essa área que a gente está aqui hoje era ocupada por moradias. Essa parte que parece uma rocha, na verdade é uma contenção artificial que foi feita, com drenagem, para segurar esse trecho de serra e também para garantir a segurança da área de cima. Eu acompanhei a retirada desde a primeira casa, que eram amigos meus, né? Hoje eu estou vendo que onde eles moravam não era para morar. E eles estão bem. Tem dificuldade como todo mundo tem, mas está morando melhor. Quem saiu está sendo reassentado em conjuntos como este, em Cubatão. Carlos foi o primeiro síndico do condomínio e lembra a felicidade dos moradores quando receberam o carnê de IPTU. E ocorreu nesse espaço de tempo, foi realmente uma metamorfose na comunidade. As pessoas mudaram não só de local, de bairro, de residência, mas as pessoas mudaram principalmente de espírito, de esperança e principalmente o reconhecimento ao direito à cidadania. Mas é preciso mais que moradia, como recomendam tratados internacionais. Em Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, creches e bibliotecas foram montadas, criando um polo educacional e cultural na região. O projeto, assinado por Rui Otaki, um dos maiores arquitetos do país, recebeu verbas federais, estaduais e municipais. O direito à moradia não é só uma coisa que está escrita, mas é fundamentalmente aquilo que realmente possibilita a todos esse viver mais digno e permitir que as crianças tenham naquele território, naquele terreno, toda a liberdade de brincar, enfim, de crescer num ambiente melhor. Política pública, posse da terra, urbanismo. Assuntos diretamente ligados ao direito à moradia e que estão na entrevista da semana. Raquel Rounik é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi relatora especial da ONU, a Organização das Nações Unidas, para o direito à moradia adequada por 6 anos e autora do livro Guerra dos Lugares.
Professora, como avançamos na questão habitacional? Sabemos que esse é um direito garantido pela Constituição brasileira. Por outro lado, os governos vivem dizendo que não tem dinheiro suficiente para executar as políticas públicas necessárias. Só para a gente entender, é um problema que continua sendo do Estado? No campo dos direitos econômicos e sociais, nós estamos falando basicamente de implementação de políticas públicas que são responsabilidade do Estado, sim. Mas é muito importante entender que política pública não é só quantidade de dinheiro para cá e dinheiro para lá, quanto recurso para cá e para lá. Não. Para enfrentar o tema do direito à moradia no Brasil, a questão fundamental é enfrentar o tema do chamado nó da terra no Brasil. O que significa isso? Significa que a maior parte da população brasileira, no campo e na cidade, historicamente, teve bloqueada as suas possibilidades de acesso à terra, pelo menos a terra bem localizada, urbanizável, a terra de qualidade. E é função do Estado regular, no sentido de que esse bem possa se tornar acessível para todos. Existir subsídios públicos para permitir políticas públicas, esse, eu diria, foi o grande avanço que nós tivemos nos últimos anos. Entretanto, não enfrentando o nó da terra, não enfrentando a questão fundiária, não enfrentando a questão da função social da cidade e da propriedade no Brasil, a maior parte desse subsídio se transferiu para um aumento de preço de terrenos, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Um boom no preço dos terrenos. As opções de política urbana são guiadas predominantemente pelos interesses daqueles que têm na produção da cidade o seu negócio. O direito à moradia, tal como ele se define no âmbito dos direitos humanos, ele funciona como uma espécie de portal, de porta de entrada para, a partir do qual o indivíduo, a família, uma comunidade seja capaz de acessar outros direitos humanos, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à renda, ao trabalho. Embora falando da questão da moradia, insistindo tanto na questão urbana, essas duas coisas são indissociáveis. Se você dissocia, você monta políticas públicas de habitação, como aliás são a maioria, que na verdade não são políticas de habitação, são políticas industriais de construção de casa. A senhora é contra um modelo único de política habitacional. Por quê? Um modelo de política habitacional único é absolutamente incapaz de atender a diversidade das necessidades habitacionais da cidade. Produção de casa para vender via crédito hipotecário, bancário, mais ou menos subsidiada pelo governo, pode e deve ser uma das opções. Certamente não é a melhor opção para, por exemplo, grupos e comunidades extremamente vulneráveis. E por que o modelo da casa própria não é adequado? Simplesmente porque você põe uma família com renda zero numa casa que tudo bem, ela não vai precisar pagar quase nada, super subsidiada, prestação baixíssima. E depois o condomínio, um aluguel estável, um auxílio aluguel estável que possa auxiliar as famílias a morar numa situação de aluguel, alugada no mercado privado, ou no estoque público, ou de cooperativas, enfim, existem muitos modelos possíveis que podem ser utilizados. O comprador de um imóvel na planta pode desistir do negócio antes da entrega das chaves. É o chamado distrato. Fique por dentro. O distrato está previsto no artigo 472 do Código Civil. A maior parte dos casos acontece no momento da entrega das chaves, quando o financiamento do imóvel passa das construtoras para os bancos. Em 2015, em todo o Brasil, 41% dos imóveis negociados foram devolvidos às construtoras. Por causa disso, um acordo assinado no final de abril deste ano entre o governo federal, órgãos de defesa do consumidor e do setor imobiliário criou duas regras para o distrato.
Em caso de desistência, foram estabelecidas multas aos consumidores. Nas habitações populares, a construtora tem direito a ficar com 10% do valor do imóvel, desde que a multa não ultrapasse 90% do que já foi pago. Para os imóveis mais caros, o comprador perde o sinal e mais 20% daquilo que já investiu. É direito incontestável do consumidor desfazer o negócio. Ao desfazer esse negócio, ele também não pode perder tudo ou quantia substancial daquilo que pagou. Isso também é ilegal, está previsto na lei. Oi, meu nome é Laura, eu queria saber o que é uso capião. A uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. Ah, mas o que é forma de aquisição originária? É uma forma de regularizar a propriedade de alguém que esteja na posse de um imóvel, de uma área, durante um determinado período, sem contestação. Então, a uso capião te dá essa titularidade do imóvel, ele regulariza esta posse que você tenha durante um período. Isso pode ser de 5 a 15 anos, vai depender do requisito legal. Então, você pode entrar judicialmente e hoje extrajudicialmente, e desde que você cumpra os requisitos que a lei te traz. Estamos de volta. Nosso tema hoje é direito à moradia. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A Constituição Federal assegura o direito à moradia, no mesmo artigo 6º que lista outros direitos sociais, entre eles a saúde, a educação, a alimentação, a segurança e o trabalho. Em todos esses campos, infelizmente, o Brasil fica devendo. Um país é formado por pessoas, e se elas não têm o mínimo de condições para viver com decência, morando, se educando, se alimentando, como pretendemos avançar como nação? Se o momento é de rediscussão, vamos incluir todas as urgências na pauta de uma vez. E nesse pacote, morar também é direito fundamental. No emaranhado do que estamos falando, reavaliando hoje, não se pode ignorar a marginalização das pessoas que morrem de frio nas ruas. É questão de cidadania, olhar com mais cuidado para esse problema que nos persegue historicamente. Por isso, o tema vai ganhar projeção na ordem paulista. Queremos contribuir de modo a ajudar a buscar as saídas necessárias, seja de curto, médio ou longo prazos. Um país justo consegue construir um ambiente que permite ter estrutura mínima para viver bem. E nisso já estamos demorando demais. Meu nome é Cecília, gostaria de fazer uma pergunta. Se eu tiver um contrato de gaveta, esse contrato tem valor? Ele vale, mas existe um risco, porque quem não registra não é dono. Então ele vale sim, mas o aconselhável é que o contrato seja registrado, que você leve seu registro, que você leve na matrícula do imóvel, porque ele pode sim ser constituído num risco. Você pode ter um problema amanhã depois por vários motivos. Ou os herdeiros, de repente de quem te vendeu, não sabem dessa venda e compra, ou uma dívida que o vendedor tenha, pode recair sobre o imóvel. Então, você tem ali um documento, mas para ter uma efetividade maior, uma segurança, você tem que registrar na matrícula. Considerada um marco na urbanização da cidade de São Paulo, a Vila Itororó inovou ao lançar um condomínio de casas no centro da capital. O projeto da década de 20 passa por restauração e é para lá que nós vamos no Espaço 10. A Vila Itororó fica numa área de 6.000 metros quadrados no centro de São Paulo e é um lugar diferente de tudo que já se viu na capital. Primeiro, porque tem um palacete. Segundo, porque tem 11 casas que parecem ter saído de um livro de história. Tem mais, até piscina e um clube de futebol. E pensar que tudo isso nasceu da ideia de um único homem, o seu Francisco de Castro. Ele pensou sozinho toda a arquitetura do lugar, inicialmente para poder alugar as casas. E ele é um patrimônio da cidade, inclusive por conta de ter sido uma tipologia de ocupação do espaço público da cidade, espaço urbano da cidade, muito especial, né, que no começo do século
aconteceram em outras regiões, mas nunca com a peculiaridade desse espaço, né? O uso principal da Vila Itororó sempre foi a moradia. Só que o conjunto de construções foi invadido na década de 40. Acabou se tornando um cortiço e, a partir dos anos 70, virou sinônimo de degradação. Há um processo de empobrecimento dessa área toda ao redor da 23 de maio, ao contrário do que o construtor podia imaginar, o Francisco de Castro. Ele imaginava essa vila de frente à então Avenida Itororó como um processo de qualificação da sua própria vila, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. A Vila Itororó se tornou patrimônio histórico e foi desapropriada para fins culturais. Os cerca de 200 moradores foram levados para habitações sociais, também na área central. Hoje o espaço pertence à Prefeitura de São Paulo. O projeto de restauração começou em 2013 e é financiado por meio da Lei Rouanet. A primeira etapa custou 15 milhões e 800 mil reais. Desafio grande a restauração, porque além dessas especificidades todas sob o ponto de vista material, ela também tem que trabalhar com uma restauração num caráter simbólico, subjetivo. É uma restauração das relações que a Vila Itororó tem que reestabelecer com o lugar onde ela está. No canteiro de obras, o público pode debater sobre o futuro do lugar. Não é uma obra para ficar fechada e para no dia que inaugurar se abrir. A ideia é que ao longo do processo, né, de restauro, seja desenvolvido todo um trabalho de educação patrimonial, ou seja, as pessoas entenderem o que é recuperar um patrimônio, entenderem a importância da vila. As visitas ao pátio podem ser feitas às quartas, quintas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. E é de graça. Estamos encerrando o Ordem do Dia de hoje, que tratou do direito à moradia. Voltamos na semana que vem com um tema diferente. E você já sabe, este programa une a TV Cultura e a OAB de São Paulo. Tchau e uma boa semana.